E já está aqui nos nossos estúdios a Mina Abreu. Seja bem-vinda. Bom dia ainda, 11 horas e 30 minutos. E naquela nossa atualização diária dos casos de Covid-19. Bom dia, Gabriel. Bom dia a você que está em casa. Os dados aí do governo federal, eles não foram atualizados até o dia 21, né? Então, depois do dia 21 não tem mais atualização. Então, ainda nós temos lá 4.591.000 casos e 138 mil mortes. Esse número, ele está subnotificado. Agora, no estado de São Paulo, com a atualização até esta terça-feira, nós temos 945.422 casos, 34.266 óbitos. E agora nós vamos falar da nossa região, a região metropolitana de Campinas, que compreende 20 cidades. Olha só, vamos lá. Nós temos aqui na nossa região 77.063 casos confirmados. E agora a gente vai para aquele ranking das cidades. Campinas na frente, que é a maior cidade com um pouco mais de 1.200.000 habitantes, 31.962 casos até esta terça-feira, seguida de Indaiatuba, com 6.752, Sumaré, 5.803, Americana, 5.413, Santa Bárbara do Oeste, 5.308. E aí nós temos Hortolândia, Paulínia, Valinhos, Vinhedo, Itatiba. Na outra linha vem Cosmópolis, Monte Moro, Jaguariúna, Arthur Nogueira, Nova Odessa, chegando até Morungaba, que tem o menor número de casos. Nós temos aí em Morungaba 153 casos, que é a cidade com menor aí transmissão do coronavírus. Agora a gente vai falar um pouco aí dos óbitos na nossa cidade. Nós temos 2.530 mortes confirmadas pela Covid-19 na região metropolitana de Campinas. E agora também vamos detalhar as cidades. Campinas vem com 1.196 casos, Sumaré 226, Indaiatuba 198, ela estava lá em segunda colocada como cidade com maior número de casos, mas aí ela já vem para um terceiro quando fala em número de óbitos. Santa Bárbara do Oeste com 163, Americana 149 e Valinhos com 135. E aí também a gente vem, olha, Hortolândia também tem 135, Paulínia 79, Cosmópolis 38, Monte Moro 37, Nova Odessa também com 37, Vinhedo 35, Itatiba 29, Jaguariúna 25, Engenheiro Coelho 15, Arthur Nogueira 14, Pedreira 7, Santo Antônio de Posse 5, Morungaba 4 e Olambra 3. Então, tanto nos casos da cidade quanto em número de óbitos, Olambra tem aí, Olambra e Morungaba está entre, sempre Olambra e Morungaba estão entre as cidades com menor transmissão e também menor número de casos. Agora a gente vai entrar no site de Campinas para mostrar. Você aí de casa quer saber o que está acontecendo na nossa cidade? Você entra no site covid19.campinas.sp.gov.br. E olha só, nós já falamos de alguns detalhes, né, na questão das mortes e dos casos, mas o site ele traz informações a mais, que é 63.415 casos descartados, né? Os casos confirmados, nós falamos. Nós temos ainda 569 em investigação, ou seja, as pessoas fizeram o exame e aguardam essa resposta. 1.196 óbitos. Desce um pouquinho, Gabriel, para a gente mostrar aqui, olha. Quando a gente fala de cada setor que vai voltando aos poucos com essa flexibilização ao trabalho, tem aí o caderno de cada setor para que os estabelecimentos tenham acesso e depois, inclusive, façam aquela declaração de estabelecimento responsável. A gente teve o anúncio na última semana, por exemplo, dos buffets infantis. E apesar do decreto não ter sido publicado ainda, o setor, quem trabalha com buffet infantil, pode sim acessar esse site, pegar ali o caderno de orientações do setor e já fazer aquele curso online e depois ter aí o certificado de estabelecimento responsável para a Covid-19.
Só que, Gabriel, a gente não vai falar só de Covid-19 não, porque tem uma outra situação aqui na nossa cidade. E também precisa ter muitos cuidados, que a gente vai falar agora da dengue, mais de 3.500 casos registrados na cidade de Campinas, né? É isso mesmo. Ontem a prefeitura registrou aí, ela fez um balanço e mostrou para a cidade que até o dia 18 de setembro, nós tivemos aqui na nossa cidade 3.880 casos, sendo uma morte em abril em decorrência da dengue. E olha só, desde janeiro a gente tem aí casos mais na região noroeste e sudoeste da cidade, com 1.070 e 1.057 casos. Na sequência, a região norte, com 931, a leste 489 e a sul com 333 confirmações. Os agentes da saúde continuam indo de casa em casa, então desde o início do ano até 31 de julho nós tivemos 414.971 imóveis visitados por esses agentes também, são as equipes de saúde, e também nós tivemos 168.830 imóveis localizados em áreas de transmissão que tiveram nebulizações. Então, o que acontece? Nessas áreas, nesse mapeamento, a prefeitura percebe que em um bairro ou em algumas ruas daquele bairro está tendo transmissão. Então, o que eles fazem? Primeiro, fazem a visita nas casas, eliminam os criadouros, dão as instruções para que as pessoas saibam como manter o local limpo e livre desses criadouros e aí depois partem para a nebulização. Num bairro mesmo onde eu moro, no primeiro semestre nós tivemos essa questão que era um bairro que estava com bastante casos. Então, apesar de todo mundo estar aí com a atenção para a Covid-19, a gente não pode esquecer que além da dengue, o Aedes aegypti também transmite a zika e a chikungunya. E durante essa semana mesmo, você já passou aqui aquelas informações importantes, né, Mina? Areia no vaso de plantas, caixa d'água tampar, a calha, que às vezes a chuva fica acumulada ali, pneu, você que tem quintal, então tem que tomar cuidado com água parada aí, prestar atenção, conversar com o seu vizinho para saber se está tudo certo na sua região, cada um cuidando da sua residência para a gente diminuir o quanto antes também os casos de dengue na cidade de Campinas. Mesmo, até porque a gente lembra que agora começa a época de chuva, então a água parada vai ter em cada cantinho, em cada pratinho, em cada pote que às vezes fica ao relento, então é preciso muita atenção. Falando um pouquinho sobre educação, aqui no município de Campinas, tem aquele pré-cadastro para a educação infantil para o ano de 2021. Nós falamos no começo da semana até de Sumaré, que também está fazendo, Campinas já também está fazendo esse pré-cadastro. Ele é feito através do site da prefeitura ou então direto nesse endereço que eu vou falar agora, olha. Pré-cadastro infantil, tudo junto, .campinas.sp.gov.br. Ele é o começo, na verdade, da solicitação de vagas para educação infantil e substitui a ida presencial às escolas. Lembrando que aqui em Campinas, as creches municipais, elas estão fechadas. Então, não adianta ir lá pedir para colocar o nome na lista, esse tipo de coisa. Está sendo feito tudo de forma virtual. Lembrando que a criança poderá se cadastrar em até uma creche municipal, mas solicitar vagas em várias instituições colaboradoras conveniadas. Então, ali, quando você entra nesse pré-cadastro, acessa o seu e-mail, que depois até a devolutiva será pelo e-mail, para saber em qual escola, dependendo do seu endereço, o próprio pré-cadastro sai ali qual é a escola, qual é a creche mais perto da sua casa, qual é a instituição conveniada mais perto da sua casa e você faz a solicitação de vagas. Então, todas as regras estão nesse site. Da educação, a gente dá um pulo para a questão do emprego. 6 meses de pandemia, as indústrias estão conseguindo retomar aí o seu curso? Pelo levantamento da Ciesp Campinas, Regional Campinas, parece que elas estão bem otimistas. E olha só, o fato de 47% delas apontarem
em uma pesquisa que estão encontrando dificuldade em conseguir insumos e matérias-primas, já é um apontamento de que as atividades estão sendo retomadas, o que traz aí um otimismo. Acompanhe. Analisando a última sondagem industrial do Ciesp Campinas, nós observamos que 47% dos respondentes tiveram problemas na aquisição de insumos para a produção e também aumentos no custo desses insumos. Na área de aços planos, houve o desligamento por parte das usinas de 13 alto-fornos. Desses 13, 4 já voltaram ao funcionamento e 9 devem se entrar em operação até novembro, normalizando a situação hoje, que é bastante crítica. Os aumentos na área de aço plano foram de $34 em dólar e 76% em reais, que é aumentos bastante significativos. Também estamos tendo problema na área de embalagem, de papelão para embalagem, em função do aumento das vendas por delivery e das vendas por internet. Com relação às resinas termoplásticas, os estoques foram diminuindo durante a pandemia, as empresas diminuíram seus estoques, os distribuidores também, e hoje nós temos falta do produto no mercado, mas também se normaliza em pouco tempo. Com relação ao alumínio, por ele ser importado, os estoques também ficaram baixos, as importações diminuíram e para normalizar nós vamos precisar de 60 a 70 dias, que é o tempo que um navio demora para trazer uma carga até o Brasil, desde o fechamento do pedido até a retirada aqui. Em resumo, são vários problemas, também temos na área de ferro-gusa, são problemas de insumos que nós temos hoje em função justamente de uma coisa boa, que é uma retomada do crescimento industrial. E olha só, na pesquisa anterior, 72% das empresas estimaram que o pleno desempenho de suas atividades ocorreria dentro do período de 1 a 6 meses. Agora, nessa nova pesquisa de setembro, são 79%, ou seja, mais empresas estão confiantes e retomando o trabalho. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre eleições e tudo que envolve Está aí. Está chegando, hein? Chegando, né? Tem recomendação para os futuros prefeitos aí. É isso mesmo. A FEAC, a Federação das Entidades Assistenciais de Campinas, entregou entre ontem e hoje uma carta, um documento que chama recomendação, justamente falando sobre indicações de práticas e objetivas sobre enfrentamento à vulnerabilidade e violação dos direitos de Campinas. O que elas querem? Um compromisso aí para que seja feita uma política pública também para as questões sociais da nossa cidade. Acompanhe. Mais do que nunca, é importante termos uma agenda que possa ir de encontro às necessidades de toda a população. Foi pensando nisso que um grupo de 51 organizações da sociedade civil, grupos e coletivos no município de Campinas se reuniu para elaborar a Carta de Recomendações de Ações de Enfrentamento às Vulnerabilidades e Violações de Direitos aqui no município de Campinas. Essa carta tem recomendações práticas e objetivas para que os governantes e os candidatos a prefeito possam incluir essas proposições em seus planos de governo, garantindo assim direitos constitucionais e previstos nas diversas legislações do nosso país, garantindo uma sociedade mais justa, com equidade, inclusão e com possibilidades reais para todos e todas. É esse o nosso desejo, é isso que nós queremos implantar aqui no nosso município, nós queremos com esse documento colaborar com uma agenda positiva junto aos candidatos para que isso possa acontecer. Você que tem interesse no conteúdo dessa carta, acesse em cartacampinas.org.br. E a gente reforça aqui, então, você que quer saber qual é, então, as indicações aí das entidades para a questão da vulnerabilidade social, para que a gente possa diminuir essa vulnerabilidade aqui em Campinas, anote aí, cartacampinas.org.br. Mina, Projeto Guri, aquele que dá excelência de educação musical, o polo de Sumaré, cidade vizinha aqui da cidade de Campinas, está com inscrições abertas. Isso mesmo, o programa aqui em Sumaré oferece 38 vagas e as inscrições podem ser efetivadas até o dia 30 deste mês. São cursos de clarinete, contrabaixo, coral juvenil
eufônio, trombone, viola, violoncelo para crianças, adolescentes e jovens entre 6 e 17 anos. Olha, as aulas estão previstas para serem retomadas, assim como no estado, dia 7 de outubro. E para fazer as inscrições, deve entrar no link projetoguri.org.br/matrícula 2020. Em Sumaré, o projeto Guri funciona nas dependências da Faculdade Anhanguera, no centro daquela cidade. E para a gente encerrar as notícias aqui da metrópole de Campinas, amanhã tem café filosófico? Isso mesmo. Antigamente, né, quando a gente não tinha a pandemia, as pessoas iam até o Café Filosófico. E agora eles estão com o projeto Café Filosófico Fica em Casa. E amanhã recebe o filósofo e professor José Alves de Freitas Neto, que vai falar aí de liberdade e sujeição. Ele vai falar de tensões entre desejos individuais e práticas sociais restritivas, reposicionando aí um debate entre o público e o privado. E anote aí, olha, youtube.com/café filosófico ou no facebook.com Instituto CPFL. As informações podem ser ainda também no site institutocpfl.org.br. Amanhã, 6 horas da tarde, tem Café Filosófico, agora de forma virtual, né? Que nem todo mundo está fazendo, assistindo pelo YouTube, pelas redes sociais, um show, uma música, série. Então, você acompanha também o Café Filosófico da sua casa, evitando aglomeração. Certo, Mina? Certinho, eu fico por aqui e volto já já.